Agora a gente tem mais uma proposição que vai dizer sobre algumas outras propriedades que a gente tem de funções, tá? Quando a gente tem composições de funções, geralmente, tá? A gente vai ver depois, futuramente, a questão de continuidade com relação de limite e composta, tá? Mas por enquanto esses vão ser resultados importantes para a gente poder calcular alguns limites de forma mais prática, certo? Então, se o limite de uma função f de x, quando x tende a é um certo valor L, então o que vai acontecer? Primeiro, quem vai ser o limite da f de x elevado a n? Né? Então, ou seja, eu estou multiplicando n vezes a f de x, ok? Então é uma composição, é uma multiplicação, multiplica uma por outra. A gente viu, lembra que a gente viu que o limite do produto é o produto dos limites? Então por isso que o limite do produto de n parcelas, né, n fatores de f de x, isso vai ser a mesma coisa que o produto dos limites. Então isso é o limite da f de x com x tendendo a elevado a n. Então isso é L elevado a n para todo n inteiro positivo, né? Para todo n inteiro positivo, ou também podemos escrever para todo n natural, tá? Então posso trocar aqui inteiro positivo, no lugar posso escrever natural, como a gente viu no início do curso. Muito bem. Depois a gente tem então o limite da raiz enésima de f de x. A raiz enésima também é uma potência 1 sobre n. Então o limite da raiz é a raiz do limite também, tá? Então aqui a gente vai ter então que a raiz enésima vai ser o limite da raiz enésima de f de x é a raiz enésima de L. Se o L for positivo, né? Porque não faz sentido tirar a raiz de um número negativo desde que esse n seja par, né? Então se esse n for par, então eu tenho que me atentar para L ser só positivo, maior ou igual a zero, tá? Agora, se o n for ímpar, não tem problema, né? Raiz cúbica, eu posso tirar raiz cúbica ou raiz quíntupla e assim por diante de números negativos. Então aqui eu posso, né, tirar essas raízes. Eu posso considerar L um número negativo para n ímpar, tá bom? Então, só me atentando aí a esses valores, tá? Mas se isso aqui acontece, então obviamente a raiz enésima de L também vai ser possível, né? Muito provavelmente possível, tá? Depois, terceiro item, o limite do ln da f. O limite do ln da f é o ln do limite, ou seja, ln de L. Para L positivo, porque não faz sentido tirar ln de um número menor ou igual a zero, tá? Por isso que precisa ser estritamente positivo. Depois temos o limite do cosseno da f de x, vai ser o cosseno do limite, né? Então seja cosseno de L. O limite do seno da f de x vai ser o seno do limite, que é seno de L. E aí o limite da exponencial de f de x vai ser a exponencial do limite de f de x, ou seja, é elevado a L, a exponencial de L. Tá bom? Então todas essas propriedades vão ser muito importantes para a gente calcular alguns casos de limite. Então,